Olá, seja bem-vindo ao canal. Criamos esse canal para passar informações sobre cultivo de plantas em vaso, de forma técnica, mas numa linguagem simples para que todo mundo compreenda. Ajudar as entidades filantrópicas que muito precisa da nossa ajuda. Hoje eu dedico esse vídeo para o Lar Torres de Melo. Ajude você também. Vamos responder as perguntas da semana, sessão de número 204. 5 perguntas encaminhadas por vocês, né, que a gente vai responder aqui rapidamente, né, mas de forma, de uma linguagem simples, tá certo? Fique até o final do vídeo, essa sessão também está muito legal, tá certo? Bom, a primeira pergunta encaminhada pela Cícera, né, ela me pergunta qual a durabilidade das flores de petúnia. Interessante a pergunta, né? Eu trabalhei muito com petúnia, tá? Faz algum tempo atrás. Depois eu fiz algumas pesquisas, né? Olha, normalmente elas duram de 2, 3, até no máximo 5 dias, tá? 5 dias eu acho que já é até exagero, ok? Mas petúnia é uma planta que ela vai soltando, né, os brotos florais, né, constantemente, tá certo? Olha, normalmente elas duram, então a gente acaba nem vendo a durabilidade da flor, né? Mas normalmente, tá? Dependendo da variedade, dependendo da localidade, né, do ambiente, ela vai durar, em média, vamos falar assim, 3 dias, tá certo? Obrigado pela pergunta, viu? A segunda pergunta, essa é encaminhada por muita gente, tá? Eu até fiquei assustado, né? O substrato à base, né, de casca de arroz carbonizada, ou seja, só de casca de arroz, pode ser utilizada como substrato para sementeiras? Olha, vai depender da semente, tá? Bom, primeiro que a casca de arroz, ela é um material excepcional. Eu gosto muito da casca de arroz. Só que ela não retém a umidade do ambiente, tá certo? Então, faz-se a rega, a casca de arroz acaba não retendo muita água. E para, digamos assim, sistema de germinação não é tão interessante, ok? Pode ser usado? Pode. Agora, ela no tamanho natural, né? E se a semente for muito pequena, as sementes vão lá para o fundo, né? E vai ter problema, dificuldade na sua germinação, tá? Eu utilizaria a casca de arroz, mas numa concentração menor, e eu utilizaria outro material, se for na mistura, né, que tenha maior poder de retenção de água, tá certo? Então misturaria, por exemplo, a turfa, ou você poderia misturar a fibra de coco, né, tratado, ok? E a casca de arroz sempre numa pequena quantidade, tá certo? Vamos falar assim de 5 até 20%, ok? Boa pergunta, né? Irei fazer outros vídeos sobre essa questão, tá certo? E muito obrigado, viu? A terceira pergunta, bem interessante, encaminhada pela Fernanda, ela é de São Paulo, né? Ela me pergunta se existem, digamos assim, nematicidas naturais, né? Produtos que acabem com os nematóides, né? Que não sejam produtos químicos, tá certo? Olha, existem, tá? Eu sei que tem muitos em experimentos, né? Mas existem nematicidas, né? À base de micro-organismos, tá? Esse já está sendo comercializado, bem interessante, né? E com resultado fantástico, tá certo? Eu vou falar sobre isso, né? Num vídeo futuro, tá? Porque nós temos muito problema de nematóides aqui no estado do Ceará, tá certo? Então, vamos começar a fazer alguns testes, né? No campo, tá? E no vaso também, né? E a gente, com os resultados, a gente apresenta aqui. Pergunta muito técnica, né? Muito interessante, ok? E muito obrigado, viu? Demorou, mas conseguimos finalizar o livro Entenda e Cultive as Suas Orquídeas Phalaenopsis. Esse livro tá muito bacana, tem mais de 300 fotos, 11 capítulos e escrito de uma forma muito simples. Você pode cultivar ela em tronco de árvores. A gente aqui deixa todas as dicas bem bacanas, tá? Sobre o cultivo da adquira, tá? Eu tenho certeza que você vai gostar desse nosso trabalho. A quarta pergunta, encaminhada pela Marcela, né? Marcela tem 12 anos, né? Obrigado, Marcela, e bem-vindo ao mundo das plantas, né? A pergunta dela é quanto tempo vive uma bromélia? Boa pergunta, tá? A gente sabe que as bromélias, quando elas acabam florescendo, né? Na verdade, ela está senescendo, tá? Ou seja, ela está morrendo, ok? Mas quando ela floresce, ela vai estar produzindo o seu fruto, as sementes, né? É o caso, por exemplo, do abacaxi, né? Que não deixa de ser uma bromélia. E normalmente elas vão soltando os brotos laterais, né? Que é conhecido como rebento ou como perfilhos, né?
Então, normalmente, você nessa fase, né, em que a bromélia já vai estar senescendo ou morrendo, normalmente ela vai produzindo os brotos laterais e as sementes, né? Então, é o ciclo natural, né? Então, vai depender muito de espécie para espécie. Existem bromélias que demoram vários anos, né? Até que ela floresça, emita a sua floração. E algumas bromélias que em poucos anos elas já emitem a sua floração e acabam, né, senescendo, tá certo? Obrigado pela pergunta e seja bem-vindo ao nosso mundo das plantas, tá certo? A quinta pergunta encaminhada pelo Satoshi, né? Ele me pergunta se eu conheço a cultura do wasabi, né? Wasabi, para quem não conhece, é aquele normalmente é aquele tempero que se utiliza no sushi, né? Que é aquele tempero picante, normalmente de coloração verde, né? Olha, eu já vi, tá? E já experimentei o wasabi. Só que o sistema de cultivo, tá? Eu vi aqui pela internet, mas não é a mesma coisa, né? Eu gostaria sim de conhecer o sistema do cultivo de wasabi, tá certo? No campo, né? É um desejo que eu já tenho há algum tempo, né? E era, na verdade, um dos trabalhos que eu iria desenvolver, pesquisa, estudo que eu iria desenvolver no Japão, né? Mas infelizmente não deu certo, mas quem sabe um dia dê certo. Obrigado pela pergunta. Bom, foram 5 perguntas encaminhadas por vocês, né? Algumas técnicas que a gente acaba respondendo aqui de uma forma rápida, né? E com uma linguagem simples, assim eu espero, tá certo? Se vocês não entenderam alguma coisa, encaminhe a sua pergunta, sugestões, né? Isso sempre ajuda a gente aqui no nosso canal, tá? Conto com vocês. Como eu sempre faço, eu dedico um espaço, tá, para as entidades filantrópicas que muito precisam da ajuda da gente. O Lar Torres de Melo já é bem conhecido aqui no Nordeste, tá certo? Aqui no estado do Ceará. Ela acolhe, tá certo? Pessoas adultas, tá, sem condições nenhuma de sobrevivência, tá? E nesse lar eles dão tudo que eles necessitam, alimentação, a estada, tá? Roupas. Ajude você com o que você puder. E peço também a sua ajuda para o nosso canal, tá? Clique no joinha, clique também no inscrever, se puder compartilhe esse vídeo com seu amigo, tá certo? Eu te aguardo no próximo vídeo, muito obrigado.